A paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmã. Eu sou o pastor Cristóvão. Muito obrigado por estar aí no nosso canal. Seja edificado pela palavra. Hoje com mais um outro vídeo para você. Quero pedir a você que ainda é inscrito para se inscrever. Se inscreva, seja bem-vindo ao nosso canal. Não esqueça de deixar o seu like. Deixe também os seus comentários para que o nosso ministério possa crescer mais e mais. Também compartilhe também os outros vídeos que estão no canal. Vamos para mais outro vídeo, hoje com o tema Entrando no Lugar Santo para contemplar a sua beleza. Hoje, o 8º estudo sobre o que é tipologia bíblica. Queridos, o texto está baseado no livro de Êxodo, capítulo de número 25 e o versículo de número 30, 31 e 32. Êxodo, capítulo 30, 25, melhor dizendo. O capítulo o versículo que é o 30. Êxodo, capítulo 25 e o versículo 30, 31 e 32. Diz assim a expressão da palavra do Senhor. E depois leamos também João 6, versículo 35. Vamos ler primeiro esses versículos de Êxodo 25, 30, 31 e 32. E sobre a mesa porá o pão da propiciação perante minha face continuamente. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido. Se fará este castiçal o seu pé e as suas canas, e as suas copas, e suas maçãs, e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 canas, 3 canais do castiçal de um lado dele, e 3 canais de castiçal do outro lado dele. Lemos também João, capítulo de número 6 e o versículo de número 35, que diz assim a expressão da palavra do Senhor. E Jesus disse-lhe: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Aqui está, queridos, o assunto que iremos trazer para você sobre o que é tipologia. E o tema será esse: entrando no lugar santo para contemplar as suas belezas. Queridos, a mesa dos pães da propiciação, a mesa ela foi feita de madeira de acácia. Olha, queridos, apenas o sacerdote podia entrar no lugar santo. As tábuas revestidas de ouro que acompanhava as paredes desse lugar representa os membros do corpo de Cristo. Assim nós, os crentes que já temos e em Jesus, nosso Salvador, estamos representados no lugar santo e contemplar a beleza que estão no seu interior. O primeiro ponto da mensagem: a mesa dos pães da propiciação. Olha, aquela mesa ela foi feita de madeira de acácia. Olha, a mesa era confeccionada de madeira de acácia, recoberta de ouro, medindo 1 metro de comprimento por meio de largura e 75 centímetros de altura. Por suas dimensões, pode ser considerado um móvel pequeno, porém de rara beleza, emoldura por sua coroa de ouro. Olha, era emoldurado por uma coroa de ouro. Isso está em Êxodo capítulo 25 e versículo
3 ao 25. Talvez a dimensões reduzida aponte para a reduzida parcela da humanidade que pode participar do pão da vida, que é Cristo. Quando nós lemos Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, depois você lê aí para a sua meditação. A mesa era colocada de sábado em sábado, 12 pães armos, sem fermento, em 2 fileiras de 6 cada, e sobre eles se deitava o incenso puro, santificado. Isso está em Levítico capítulo 24, versículos 5 ao 9. Aquele incenso era um tipo de Cristo. O preparo desse perfume era destinado para o Senhor, conforme diz Êxodo capítulo número 30 e versículo 34 a 38. O perfume sobre os pães precisava ser o de Cristo e não outro. O incenso derramado representava uma oração de agradecimento pelo pão sagrado. O pão sagrado simbolizava nossa gratidão a Deus por ser Cristo o pão da vida. Isso está em João 3, 6, versículo 36, 35, onde lemos: Jesus disse: eu sou o pão da vida, quem me come não terá mais fome. O Senhor falou. Olha, o pão é um tipo de Cristo. Quando nós lemos Lucas capítulo 22 e versículo 19, ele utilizou apenas um pão para representar e partindo deu a todos. Ele utilizou apenas um pão para representar e partindo deu a todos. É um tipo de Cristo oferecendo-nos a todos como Salvador. Aquele pão, ele representa o seu Jesus, como é oferecido como Salvador para todos. Sobre uma mesa era colocada 12 pães, simbolizando as 2 tribos do povo de Deus que se encontrava ao lado de fora do tabernáculo. Os pães eram chamados pão da propiciação, ou representação, conforme Êxodo 23, e versículo 15, e 25 e 30. Era o povo de Deus, representando ao Senhor, mediante a santificação. Incenso através de Cristo. O pão não partido contém fermento. Olha, o pão não podia conter fermento de espécie alguma. Pão asmo, o que é muito significativo, pois o fermento significava a ação do mal. Olha, o fermento significa a ação do mal, conforme de Coríntios capítulo 5 e versículo 7. Vamos ler esse versículo para a nossa meditação. Coríntios capítulo 5 e versículo 7. Veja o que é que diz a palavra do Senhor. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento de maldade e da malícia, mas com asmo da sinceridade e da verdade. Veja, querido, que coisa interessante, que não podia estar prefigurado no tabernáculo. Tinha que ser um pão sem fermento. Olha, aqueles pães representavam a presença de Cristo, sem pecado, puro, branco, puro, sem fermento. Veja que aqueles pães representava Cristo. Representava a Cristo, nosso Senhor. Olha, que é santo, que é sem pecado, puro.
Veja, queridos, que a palavra do Senhor, ela nos diz de forma maravilhosa que os pães representavam a presença de Cristo, sem pecado, branco, puro, sem fermento, prefigurado ao mesmo tempo a presença do povo de Deus diante do próprio Deus no tabernáculo. Era substituído de 7 dias aos sábados. Após isso, servia de alimento para o sacerdote. Nós somos sacerdotes, conforme diz Apocalipse capítulo 1 e o versículo 6. E nos fez reis e sacerdote para Deus. Olha, queridos, devemos alimentar de Cristo, ter comunhão com Ele. Devemos se alimentar de Cristo e ter comunhão com Ele. Vamos para a segunda parte desse estudo maravilhoso que estamos dando sobre o que é tipologia bíblica. O candelabro de ouro, o antitipo de Cristo. Olha, Cristo é o antitipo do candelabro. Ele declarou sobre si mesmo: eu sou a luz do mundo. Isso está em João capítulo 8, versículo 12. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Veja, o candelabro, na verdade, era uma coluna central. Era a coluna central de onde saía 6 hastes, sobre as quais estavam as lâmpadas. O número 6 fala da humanidade. O candelabro representa a perfeita unidade de Cristo e os salvos por Ele, a igreja unida, apoiada por Cristo. Veja que coisa importante, que algo maravilhoso, que diz que o candelabro representa a perfeita unidade entre Cristo e os salvos por Ele. A igreja unida apoiada por Cristo. Era feito de ouro batido com talento de ouro puro, isto algo entre 30 a 60 quilos de ouro, uma obra de arte sem emendas nem soda, uma peça inteira sem encaixes. No pátio havia luz natural, sol e lua. No lugar santo brilhava a luz do candeeiro. Isto representa que a luz natural, ou seja, o raciocínio e a lógica do pensamento humano, não pode alcançar o mundo, conduzindo a Cristo. Somente a luz espiritual revela que Jesus Cristo veio ao mundo. Veja, queridos, só Jesus Cristo. Olha, o candelabro. O candelabro representa Cristo. E também o testemunho do seu povo. Quando nós lemos aqui, vemos o que diz aqui, queridos. O candelabro representa Cristo, conforme João 8, 12, 9, 5, 12, 46, e também o testemunho do seu povo. O candelabro representa Cristo e também o testemunho do seu povo. Leamos alguns versículos de João e depois vamos ler o livro de Coríntios. Livro de Mateus, melhor dizendo, capítulo 5, versículo 4. Vamos ler primeiro João, capítulo de número 8. João, capítulo 8 e o versículo de número 12. Veja o que é que diz a palavra. Falou-lhes, pois, Jesus, outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo de número 12 e o versículo de número 5, veja o que diz a palavra do Senhor. João capítulo 9, melhor dizendo, e o versículo de número 5, veja que diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz
do mundo, disse Jesus. O capítulo 12 e o versículo número 46, veja que aqui diz a palavra do Senhor: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permanecerá em trevas. Aquele que crê em Cristo não permanecerá em treva, disse Jesus. Lemos também Mateus capítulo de número 5 e o versículo de número 14, 15 e 16. Veja que aqui diz a expressa na palavra do Senhor: vós sois a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acender uma candeia e ser colocado debaixo do alqueiro, mas na verdade dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Glória a Deus. Veja que coisa importante a palavra do Senhor nos revela aqui, que o candelabro representa Cristo e também o testemunho do seu povo. Cristo, a luz do mundo, resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. João 1, versículo 1 a 6. Mas a natureza humana continuou preferindo as trevas. A natureza humana continuou preferindo as trevas. João 3, 19, 21. Ele trouxe a luz ao mundo e nós tornamos participantes desta luz. Efésios capítulo de número 5 e o versículo de número 8 está escrito: porque outro tempo éramos trevas, mas agora sois a luz do Senhor, andais como filho da luz. Veja também em 1 Tessalonicenses 5, versículo 5, depois você ler: ó seu candelabro, o sacerdote nada veria o santuário, nenhuma beleza interior, mas nas peças e seus detalhes poderia ser contemplado. Nós filhos de Deus, seus sacerdotes, precisamos, nós filhos de Deus e seus sacerdotes, precisamos de luz divina para compreender a beleza e a profundidade do mistério de Deus. Veja que nós precisamos da beleza, da profundidade do ministério de Deus. Precisamos da luz divina para compreender a beleza da profundidade do mistério de Deus. As lâmpadas eram mantidas acesas pelo uso de azeite. Veja que as lâmpadas eram mantidas acesas pelo uso de azeite. O azeite representava o Espírito Santo, conforme diz Salmos 23, versículo 5, e Mateus capítulo 5, e versículo 4. Olha, nós, os crentes, precisamos do poder do Espírito Santo para mantermos nossas vidas na presença do Senhor, brilhando como a luz, como um farol reluzente. Queremos ler Salmos capítulo de número 23, todos conhecem de cor salteado esse salmo, mas vamos ler para a nossa meditação que cabe nesse estudo que estamos dando. Salmo 23 e o versículo de número 5. Prepara uma mesa perante mim, na presença de meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Vemos também em Mateus capítulo 25 e o versículo 4, veja que é que diz, falando sobre as prudentes, que elas tinham azeite, mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas com as suas lâmpadas. Veja que coisa linda, querido, que os crentes em Jesus precisamos do poder do Espírito Santo para mantermos a nossa vida na presença do Senhor, brilhando como a luz. Isso é importante para a nossa vida. Aleluia. Veja também, queridos, vamos agora
para o terceiro ponto da mensagem. Falei que o azeite representa o Espírito Santo. Os crentes precisam do poder do Espírito para manter sua vida na presença do Senhor. Vamos para a terceira parte da mensagem. A última peça do santuário. A última peça do santuário, o altar de incenso. Era a última peça do tabernáculo, do santuário, melhor dizendo. Era a última peça do santuário, o altar de incenso. Esta era a última peça do santuário. Ficava posicionada diante do terceiro véu, que separava o santuário do Santo dos Santos. Media 1 metro de altura. Era um quadrado com meio metro de lado. Era feito com madeira de acácia, recoberta de ouro puro, decorado com uma coroa ao redor. Olha, decorado com uma coroa de ouro ao redor. Possuía ainda um chifre em cada ponta. Olha, queridos, o sacerdote, ao entrar no santuário, se deparava com o altar em sua frente. À esquerda estava o candelabro, à sua direita ficava a mesa dos pães da propiciação. Que coisa linda, querido! Olha, esta descrição está em Êxodo capítulo de número 30 e versículo 1 ao versículo 10. Veja que o sacerdote, ao entrar no santuário, ele se deparava com o altar em sua frente. À esquerda ficava o candelabro e à direita ficava a mesa com os pães da propiciação. Isso está em Êxodo capítulo 30, versículo 1 a 10. A madeira de acácia recoberta de ouro era um tipo das duas naturezas de Cristo. Jesus, a humana e a divina, representando mais uma vez a natureza humana, revestida da glória, nos mostrando que nosso intercessor conheceu a miúde da nossa luta, fraqueza, sofrimento e tentação. Esse altar aponta para a nossa oração, para nossas orações, principalmente para nosso louvor e adoração. Os 4 chifres significavam poder, a força da nossa oração, tendo um poder divino, a intercessão. Veja, os 4 chifres significa poder e força. Nossa oração tem poder devido à intercessão que Jesus faz por nós diante do Pai. Isso está no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Aleluia. Vamos para a quarta parte da mensagem. O que significava a composição do incenso? O que significava a composição do incenso? Olha, queridos, o incenso aponta para a nossa oração. Conforme diz Salmos capítulo 141, versículo 2, e Apocalipse versículo 5, versículo 8, e Apocalipse 8, e versículo 3 e 4. Depois vamos ler esses versículos para a nossa meditação. O incenso aponta para a nossa oração. A composição do incenso aromático traz preciosa inspiração para nossas vidas de oração, adoração e ação de graça, e aceita e os cuidado com o uso e o preparo deste incenso. Vamos ler primeiro, queridos, no livro de Salmos, capítulo 41. O incenso aponta para a nossa oração. Salmos, capítulo 141,
e versículo de número 2, veja o que, é que diz a palavra: suba a minha oração perante a tua face, como incenso. Suba a minha oração perante tua face, como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Leamos também no livro do Apocalipse, capítulo de número 5, Apocalipse 5 e o versículo número 8, veja o que diz a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 5 e o versículo de número 8, veja o que é que diz: e havendo tomado o livro, e os 4 animais e os 24 anciões prostraram diante de Cordeiro, tendo todos eles harpa e salva de ouro, cheio de incenso, que são a oração dos santos. Aqui, incenso, na revelação bíblica, significa a oração dos santos. Ele estava com as salvas cheias de ouro, cheio de incenso, que são a oração dos santos. Que coisa maravilhosa é a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 8, versículo 3 e 4, veja que aqui diz também: veio outro anjo, pois junto ao altar, e tendo um cenário de ouro, e foi dado muito incenso para pois com as orações de todos os santos o altar de ouro que estava diante do trono, e a fumaça do incenso subia com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. A fumaça do incenso subia com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Veja que coisa importante esse significado de incenso. É a oração dos santos. Aleluia. A via de oração e adoração e ação de graça, a receita e os cuidados com o uso e o preparo deste incenso estão em Êxodo, capítulo 30, e versículo 34 a 38. Olha a composição envolvia parte igual ao de 5 ingredientes: estoraque, a oxica, a onicha, a galvano e o incenso puro e o sal. O estoraque era uma substância que saía de uma árvore dos montes de Gileade. Não era necessário efetuar exceção da árvore estoraque. Saía com gotas de resina da árvore. Isto sugere a espontaneamente da oração e do louvor, conforme diz Efésios, capítulo de número 18, versículo 20. O segundo ingrediente era onixa, que se constituiu de um mistério. Tudo indica que se tratava de um perfume extraído de um muruco marinho que vivia no fundo dos mares oriental. É um tipo em que nossas orações devem vir das profundezas das nossas almas. Davi disse: das profundezas de ti clamo. Das profundezas a ti clamo. Salmos 130, versículo 1. O seguinte encontramos a galbano, uma resina extraída das raízes de um arbusto de mesmo nome, encontrado na Arábia, Síria e outros países oriental. Era triturado, suas folhas e galho produziam uma serva, uma espécie de goma amarelada. Nossa oração e súplica deve sair
de um coração quebrantado e contrito. No Salmo 51, versículo 17, ele escreve, ele diz: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Deus não rejeita. Veja, meus queridos, que nossa oração e súplica deve sair do nosso coração quebrantado e contrito. Quando o quarto elemento era o incenso puro, frankincenso, uma resina odorífera, extraída de uma árvore pequena, nativa do sul da África, e o mesmo incenso oferecido a Jesus, recém-nascido. Mateus, capítulo 2, versículo 11, como se descascava, essa árvore produzia uma seiva que corre pelos troncos e de forma em lágrima, mas era muito rara e extremamente rara. Seu sabor era amargo. Este ingrediente fala da fragrância do sofrimento de Cristo. Nossa oração são válida através dos méritos de Jesus. Olha, o estranho uso do sal, como o sal, veja, querido, o estranho uso do sal como aromatizante. Ele tem diversas utilidades nas escrituras. Veja que, primeiro, ele serve para temperar, segundo, conservante, terceiro, para purificação. Veja que coisa interessante, estranho, que o uso do sal como aromatizante, ele tem diversas autoridades. Olha, o texto bíblico mais conhecido sobre o sal está em Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Nossa oração deve ter virtudes no sal, temperadas, agradáveis diante de Deus, conservante, mantendo firme nossa fé, purificadoras. Através dessa solicitamos a graça e o perdão das nossas faltas. Os elementos da composição do incenso era raro, muito raro, alguns até importados, falando do extraordinário valor da adoração, oração e louvor diante dos olhos de Deus. Interessante observar que o incenso não era feito para o homem cheirar, sim para o Senhor. Êxodo 30, versículo 37 a 38. O culto não pode ser mero prazer para o homem, não. Sim, momentos de excitação não são momentos de excitação, de emoções passageiras, nem lamentações. O incenso é totalmente para a satisfação do Senhor, significando que nossas orações não são dirigidas somente a Deus, não são destinadas a nossos ouvintes. Nosso louvor e adoração deve ser agradável ao Senhor, racionais, equilibrados. Lembramos que a composição do incenso participava em peso igual. Quinta parte, a expressão sobre a expiação, a quinta parte da mensagem, a expiação sobre os chifres no altar. Uma vez por ano, Arão fará expiação sobre o chifre no altar, como sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano farás a expiação sobre ele pelas nossas gerações, santíssima ao Senhor. Êxodo capítulo 30, versículo 10. Atualmente, quando somos sacerdote através do Santo dos Santos,
atualmente, quando o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo, um bode e um novio era sacrificado para a expiação dos pecados do povo. O sangue era colocado sobre o chifre no altar, para que Cristo pudesse tornar nossa intercessor, era necessário primeiro derramar seu sangue, poder para nossa salvação e para nossa vida de oração. Veja que coisa interessante, para que Cristo pudesse ser o nosso intercessor, era necessário derramar sangue, poder para a nossa salvação e poder para a nossa vida de oração. As três peças no lugar santo nos ensina que pelo mesmo como pães nunca, as três peças no lugar santo nos ensina que pela mesa como os pães nunca faltará à igreja o alimento espiritual que é Jesus pelo candelabro, a luz do Espírito orientará a igreja e a conduzirá pelo o altar do incenso. As nossas orações e adorações e louvor são agradáveis a Deus. Amém. O próximo vídeo, querido, será o 9º. O tema será o que representava o véu da separação.